Amém. Vamos dar continuidade então à nossa exposição do Sermão do Monte. Hoje é a nossa 19ª exposição e nós estudaremos Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Mateus capítulo 5, versos 27 ao 32. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Palavra do Senhor. Nós temos estudado, e encontrado em Jesus o verdadeiro intérprete da lei. O que Jesus está fazendo agora, após a temporada que nós passamos das bem-aventuranças, é se mostrar como o verdadeiro e maior intérprete. E eu usei uma figura de linguagem aqui para nós, que Jesus é a hermenêutica em si. Jesus é a verdadeira interpretação. Nós só conseguimos interpretar o Antigo Testamento à luz de Cristo. Nós só conseguimos interpretar a Bíblia à luz de Jesus. E Jesus ele vem se posicionar exatamente como essa autoridade. Jesus se demonstra ali para os fariseus, para os escribas, com essa autoridade, como aquele que tinha a plena capacidade de interpretar da forma correta e não interpretar como os escribas, que interpretavam apenas em seu próprio benefício, olhando para si próprio. Jesus se demonstra com essa verdadeira autoridade, que é a autoridade que vem do grego exousia, que é o pleno poder de pôr e tirar. Jesus ele vem com esse pleno poder, com essa plena moralidade. Jesus se demonstra como essa pessoa exemplar, que estava ali não apenas interpretando a lei como ela deveria ser interpretada, mas também se colocando em obediência ao que dizia a Sagrada Escritura. E dentro desse aspecto de total autoridade e trazendo uma nova moralidade, Jesus ele vai agora interpretar, não reinterpretar, mas interpretar da forma correta o 7º mandamento, que era de fato um mandamento muito forte para o povo judeu. Dentro da cultura judaica, os judeus tinham o adultério ali de fato como uma pena de morte, baseado naquilo que está lá em Levítico capítulo 20, Para o judeu nato, para o judeu nascido e criado no lar judaico, o adultério era um pecado de morte. Tanto que nós vamos observar quando nós estamos olhando e estudando Jesus pregar, quando nós estamos olhando e observando a carreira de Jesus, nós observamos em determinadas circunstâncias Jesus se deparando com a pena de morte para a adúltera, que é o famoso episódio de que atire uma pedra aquele que não tem nenhum pecado. Aquela mulher ela estava colocada ali como a pena de morte. E dentro da lei judaica ela deveria ser apedrejada. Então aquilo era algo que fazia parte da cultura do povo judeu e era abominável, o adultério. Dentro desse contexto, Jesus ele entra agora com um conceito e com uma forma de observar o adultério que vai colocar em xeque todos os escribas, todos os fariseus e todos aqueles homens e mulheres daquela época. Porque o que Jesus vai falar é o seguinte: olha, todo aquele que simplesmente olhar e desejar na sua mente, esse já está adulterando.
Imagina aqueles fariseus e aqueles escribas ouvindo Jesus falar isso. Aquilo que Jesus estava propondo era de fato algo impossível. E quando Jesus fala aquilo, Jesus está condenando todos aqueles homens. Porque no pensamento, todos nós, humanos, já caímos e já cometemos erro de tal forma. Jesus ele vem então trazer talvez um conceito muito mais drástico e profundo do que apenas a pena de morte pelo adultério praticado. O que Jesus estava falando e que nós já vimos aqui é que ele se importa com aquilo que pensamos, aquilo que passa dentro da nossa mente. E é muito sério isso. E eu costumo sempre relembrar da frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia o seguinte: nós podemos até não conseguir impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós sempre conseguiremos impedi-los de fazer ninho nela. Isto é, pensamentos eles podem passar pelas nossas mentes porque nós somos homens, carnais e pecadores. Agora o que Jesus está pontuando aqui é o seguinte, é o cuidar e guardar deste pensamento. Muitos pensamentos podem passar e passam o dia inteiro na nossa mente, mas nós somos responsáveis por não cultivá-los. E o que Jesus está falando é exatamente isso. O pecado do adultério, que muitas vezes vocês cometem, é o pecado que você cultiva na sua mente, não que você pratica. E você adultera na sua mente ao cultivar esse tipo de pensamento pecaminoso. É por isso que quando a grande maioria dos meninos sentam comigo e nós vamos bater um papo sobre isso, né? Pastor, estou passando por essa dificuldade aqui nesse campo sexual, o que eu faço? Eu falo, seja rigoroso, seja drástico, vá na raiz, arranca na raiz. Porque se você arrancar na raiz, você não vai deixar pousar na sua cabeça. A ideia deve ser essa, o pensamento passou lá na mente, ótimo. Agora, não deixe ele pousar na sua mente. E essa é a nossa estratégia. Eu falo para eles, olha, vai na raiz. Quando você começar a cultivar o pensamento, arranca. Arranca a rede social, arranca o computador, arranca qualquer pensamento que seja a raiz e que vai deixar com que você cultive e esse cultivar gere frutos pecaminosos. Seja radical, é o que eu sempre falo. Eu tive uma experiência na época da graduação, meu primeiro ano de faculdade, eu entrei com 15 anos na faculdade. E aí eu me lembro assim, como se fosse hoje desse episódio, tinha um evento assim no auditório, e aí várias turmas, né, foram convocadas, tipo uma palestra, alguma coisa assim. E a gente chegou, estava lá na porta, aquele tanto de gente chegando para o auditório, né, o curso inteiro, para se... Eu nem lembro qual que era a palestra, você vai entender porque que eu não lembro qual que era a palestra. E a gente ali na porta, tudo calouro, né, aquela conversada e tal, brincando, esperando dar o tempo. Veio uma menina de um dos períodos mais adiante, passou assim no meio da nossa rodinha de amigos, apontou o dedo na minha cara, como um demônio, né? Virou pra mim e falou assim, você não sai daqui hoje sem eu te dar um beijo na boca. E aquilo ali na porta virou um fuzuê, né? A turma do Deixa Disso não existe nesse momento, né? A turma do... Vai lá, cara. E tal, eu não sei o que, e ela passou toda presunçosa. Meu coração disparou de medo, né? Meu olho ficou, acho que... E eu já desesperei, eu falei, misericórdia, meu Deus, me salva dessa, me tira da cova dos leões, e o que eu faço? E nós entramos para a palestra, e ali eu já assim, desesperado. Naquela época eu tinha uma Honda Bis, eu ia de Honda Bis para a faculdade. E eu falei, meu Deus, ou o Senhor me tira daqui, ou eu não sei o que vai ser de mim. Quando eu terminei de pensar, a luz do prédio acabou. Eu não sei, é por isso que eu não lembro da palestra, porque eu peguei a minha mochila de um lado, o capacete do outro, e ninguém me viu mais na vida. Do jeito que eu saí dali, eu fui para o estacionamento, e do estacionamento eu peguei minha bizinha, e eu fui embora para casa numa velocidade tão grande, que eu nunca mais no semestre vi essa menina. Deus tirou ela do meu caminho. Fui lá na raiz, falei, eu tenho que fugir daqui.
E o pecado da nossa mente, nós precisamos fugir dele. Nós precisamos podar ele na raiz. Porque qualquer asa que nós dermos, ele vai fazer ninho na nossa mente e no nosso coração. E era isso que Jesus estava condenando os fariseus. Jesus estava olhando para o fariseu falando assim: vocês estão aí condenando e apedrejando as adúlteras, mas a sua mente é muito mais pecaminosa do que qualquer pecado que se vê fora. Jesus se interessa pelo que se passa na nossa mente e no nosso coração. E era exatamente isso que Jesus estava trazendo ali. William Barclay fala que para quem é puro, todas as coisas são puras. Para uma mente pura, todas as outras coisas serão puras. E essa é uma tarefa diária de nós cristãos. Manter a nossa mente pura, a nossa mente sã, né? Mensã in corpore sano, né? É assim que nós devemos conduzir a nossa vida cristã. E a nossa luta, ultimamente eu tenho feito uma oração assim que é muito prazerosa, mas ela é muito comprometedora. Porque eu chego ao final do dia e eu falo: Deus, obrigado, porque eu consegui vencer todos os aspectos sexuais e pornográficos, mas cuida do meu coração, porque amanhã é um novo dia e novas tentações virão. E a nossa vida como cristão, ela segue exatamente esses preceitos. Amanhã eu tenho que vencer novamente essa luta. E nós não podemos ser presunçosos. Não, isso aí já é uma área tratada na minha vida, porque não é. Alguns dias atrás nós vimos um caso que foi para mim, não é um, né? São vários que vão para a mídia, de homens eclesiásticos, né, com cargos pastorais, que vira e mexe, caem, e só cometem a prática porque um dia, lá atrás, eles cultivaram o pensamento na mente e no coração. Que Deus possa nos dar essa força para isso. Jesus, ele vai, ao longo dessa parte da sua pregação, nos fazer uma intervenção de forma cirúrgica, e eu posso até dizer assim, talvez quase que literalmente, você vai entender o cirúrgico. Jesus, ele vai nos falar de um vínculo que deva ser inquebrável, e ele vai encerrar esse momento da pregação com uma proposta para os cristãos. Qual é a intervenção cirúrgica de Jesus, né? Jesus, ele vira no versículo 29 e fala assim: se o seu olho direito fizer pecar, arranca-o e o lance fora, né? Jesus não estava falando de uma cirurgia propriamente dita aqui, nós sabemos disso, né? Jesus, ele não estava falando disso na realidade, que nós deveríamos arrancar e fazer uma cirurgia. O que Jesus estava abordando aqui é, de fato, a radicalidade. O que Jesus estava falando aqui é que, olha, para você fugir do pecado e da tentação, só existe uma forma: ser radical. E é por isso que Jesus usa esse exemplo. Ele vai lá no extremo, arranca, fique cego, mas fuja do pecado. Seja radical. Jesus, quando ele usa a palavra pecar, né, quando ele fala assim: se o seu olho direito o fizer pecar, a palavra pecar, ela vem do grego escandalon, né? Que hoje nós temos a palavra escândalo, né, no nosso português. Então, no grego nós temos o termo escandalon. O que é o termo escandalon? Você vai entender. Ele é o termo que era usado para a armadilha daquela época. Quem já montou uma armadilha para pegar um passarinho, né? Na armadilha chama a arapuca, né? Obrigado. Na arapuca tem lá um lugarzinho que é onde tem lá o milho, que é exatamente onde o pássaro vai pisar e desarma, e cai a armadilha. O gatilho. O gatilho recebia esse nome escandalon. Então, sempre que havia uma armadilha, né, olha, ajusta bem o escandalon, porque é ali que o animal vai pisar para a armadilha disparar. Jesus, quando ele fala: olha, se o teu olho direito te fizer escandalon, o que Jesus está nos mostrando é que aquilo que te dá a rasteira, aquilo que te faz pisar e cair, é aquilo que deve ser evitado e arrancado da sua vida. E aquilo que nos faz sofrer a rasteira não é muitas vezes visível, ele fica escondido. Quando você faz a armadilha, essa parte do disparo, ela fica o quê? Meio que escondida, disfarçada. Muitas vezes aquilo que nos faz pecar é o que está disfarçado, é o que está escondido. É uma conversa, é naturalmente hoje uma rede social, uma mídia social, um site,
eu estava conversando, né? Você sabe disso, né? Não é nem por incrível que pareça, mas a coisa que eu mais aconselho a gente tem uma categoria de meninos adolescentes e jovens, né, que estão dentro do nosso grupo, e é o que eu mais os aconselho, é esse aspecto, né? É o que mais me procuram para conversar. E eu falei para há umas 3 semanas atrás, eu falei assim, certa vez eu identifiquei algo que me fazia pecar. Era um site que era inofensivo, que eu entrava para ver notícias esportivas, mas o diabo, ele é sempre astuto e usa a armadilha, né? Você já viu, você está lá lendo uma notícia num site de notícias, de repente aparece um folder lá na sua frente, né? Quando eu falei para ele, sabe o que eu fiz quando eu identifiquei? Eu nunca mais na minha vida digitei www desse site. Eu falei, nunca mais. Eu identifiquei isso aos meus 22 anos. Nunca mais eu digitei isso. É isso que você deve fazer. Porque às vezes o escandalon está escondido. E a gente vai lá e pisa e cai na armadilha toda vez. O pecado, e é o que Jesus está falando, olha, identifique o pecado, o escandalon, aquilo que te faz escorregar e arranca da sua vida. Jesus não está falando para a gente arrancar o nosso olho, arrancar o nosso braço. Você consegue compreender isso? Jesus está indo muito mais profundamente. Olha, procura. E nós sabemos. Olha para a última vez que você caiu e veja como foi o início de tudo. Vai lá e arranca isso da sua vida. É o que Jesus está nos ensinando. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Precisamos guardar os nossos pensamentos. 2 estratégias que nós podemos usar para cuidar dos nossos pensamentos. A primeira, ação de vida cristã. Envolver a nossa mente nas coisas que são e que envolvem a vida cristã. Me envolver com a célula, me envolver com o discipulado, né? Eu sempre quando tem, né, as coisas da igreja, nós temos ali uma função, né? E fazer aquela função, perguntar, pastor, qual que é o próximo dia que nós vamos fazer a recepção da igreja? Pastor, que dia que eu posso ir lá e filmar o seu câmera lá da TV? Né? Tem gente que aprende a filmar, tem outra profissão agora, né? Precisa de fazer um bico, vai filmar lá na TV, né? Se envolva com as coisas dele. Mas eu não sei fazer. Esteja no meio das coisas que você sabe que vão falar de coisas sãs e sadias. Segunda, mude a sua mente nesse sentido. No filme Peter Pan, os amiguinhos de Peter Pan, tem uma cena lá que eles veem o Peter Pan voando. E aí eles descobrem, quando eles chegam lá no quarto, Peter Pan, como é que você faz isso? Né? A gente está aqui tentando, e eles ficavam pulando lá da cama e tentando pular igual o Peter Pan e não conseguiam, né? Você podia nos ensinar a voar como você faz. E aí Peter Pan dá uma resposta muito interessante. Ele fala assim, só é uma questão de ter bons pensamentos, pensamentos maravilhosos, e em breve eles o levantam do chão. E quando você menos percebe, você já está voando. Bons pensamentos. Nós precisamos armazenar bons pensamentos. É por isso que a sua devocional diária é muito importante, né? Eu sempre também aconselho isso. Você pecou? Você caiu nesse pecado? Tem quanto tempo que você deixou de fazer a sua devocional? Nossa, pastor, já tem mais de mês. É o primeiro sintoma. Deixou de fazer a devocional, deixou de orar, deixou de ter o seu momento ali íntimo com Deus. Significa que seus pensamentos já não estão bons e já não te fazem mais voar. Que nós possamos guardar os nossos pensamentos. Em segundo, Jesus ele vai falar do vínculo inquebrável. Jesus, ele vai trazer agora que algo muito profundo para os judeus. O povo judeu era um povo que estimava muito o casamento e odiava o divórcio, baseado no que está lá em Malaquias capítulo 2. O povo abominava o divórcio. O povo judeu tinha essa visão, só que era uma teoria que na prática era diferente. Por quê? Por mais que eles abominassem o divórcio, eles utilizavam também o texto de Deuteronômio capítulo 24, com a permissão para dar carta de divórcio para a mulher. E essa permissão de carta de divórcio era muito interessante, porque o que está lá em Deuteronômio é que se a mulher cometer algo
de forma indecente, o homem pode lhe dar a carta de divórcio. E aí, nós não estamos falando de que Jesus ele é o verdadeiro intérprete, né? O que os fariseus e escribas faziam? Eles pegavam a palavra indecente e interpretavam como, pasmem, uma comida mal feita. Consideravam a mulher como uma indecente, porque cozinhou de forma errada. Pegavam, escreviam a carta de divórcio e davam-lhe carta de divórcio. Era esse o contexto que Jesus estava. Veja só, então qualquer coisa servia para caracterizar, e logicamente a cultura que menosprezava a mulher, né? A cultura da época que menosprezava a mulher. Jesus ele vem, e nós vemos isso, não existe nenhum feminismo frajuto que apoie mais a mulher do que o cristianismo na sua essência. Não existe. Traga qualquer feminista para discutir comigo e ela sairá totalmente destruída. O que mais protegeu ao longo da história da humanidade os direitos da mulher foi o cristianismo. No contexto judeu, a mulher era tão menosprezada que, pensa, cozinhar, queimou o arroz, sua indecente, toma a carta de divórcio. Né? Fez um bolo vulcão, né? E o vulcão saiu errado, queimou o bolo vulcão, dava ali a carta de divórcio. Jesus ele entra exatamente nesse contexto. Dentro disso, quem é que estava dominando o povo judeu? Os romanos. E se nós olharmos para os romanos, você fala assim, não, mas os romanos têm dentro da sua história um período de quase 500 anos sem um divórcio dentro da sociedade romana. Correto. A sociedade romana era também uma sociedade que abominava o divórcio. Entretanto, nós sabemos que Roma dominou Grécia militarmente, mas deixou a Grécia dominá-la intelectualmente. A Grécia, como nós sabemos, tinha uma apologia total à deusa Afrodite, que era a deusa do sexo liberal. Um templo para a deusa Afrodite, que tinham lá as 1000 prostitutas culturais. A Grécia tinha considerado a prostituição como uma profissão, de lá que surgem as prostitutas culturais, né? O nome era as Erácitas, né? Que eram prostitutas que viviam disso. E a prostituição foi totalmente legalizada dentro do contexto grego, introduzida dentro do contexto romano e agora estava sendo introduzida dentro do contexto judaico, que já tinha esse menosprezo à mulher da época. Então você imagina como estava a circunstância daquele momento onde Jesus vem pregar contra não apenas o divórcio em si. Jesus vem pregar contra a imoralidade que existia ali, contra a falta de cuidado com a mulher. Jesus vem dar um tapa na cara daqueles fariseus, e aí nós vamos entendendo por que o nome fariseu vira um nome pejorativo. Porque ele pregava contra o divórcio, mas dava carta de divórcio para a esposa dele, porque a esposa dele tinha cometido algum erro dentro do cuidar de casa. Por isso é que eles recebem, e hoje esse nome se tornou um nome, né, vulgar, né, para chamar aquele que fala uma coisa, mas não pratica. Jesus ele vem bater exatamente em cima dessa imoralidade contra a mulher. Jesus ele vem exatamente cuidar do sexo frágil e mostrar, olha, assim como eu venho para resgatar a minha noiva, que é a igreja, o noivo e o homem também devem exercer esse papel nobre, que é cuidar da mulher, e não apenas ficar dando-lhe carta de divórcio. E o que Jesus vem propor? Jesus ele vem propor exatamente o cerne do contexto da palavra casamento para o judeu. Ele vem resgatar esse contexto. A palavra casamento, no grego original, ela é a palavra kitsushin, que significa consagração ou santificação. O casamento, para o nosso contexto cristão e para Jesus, tem exatamente esse princípio, aquilo que é consagrado, aquilo que é santificado. Olha, para a gente encerrar, antes de pontuar as 3 aplicações que Jesus faz do casamento. Há 1 mês e meio atrás, eu contei para os meninos que estavam no discipulado, que eu estava
saindo do hospital de urgências, com a minha visão de milagre totalmente reformada, né? E atualizada. Já viu quando você atualiza um aplicativo? O meu aplicativo de milagres foi atualizado. Você pode trazer qualquer ateu, qualquer agnóstico para vir conversar comigo sobre milagre que eu vou contar para vocês. Eu havia ali há um mês antes recebido uma notícia de um amigo de infância, né, que cresceu na mesma rua. Não sei se o Júnior e a Joyce vão lembrar dele. Vocês chegaram na igreja na época do pastor André Lanurias? Não sei, talvez vocês lembrem dele. Foi da nossa igreja por muito tempo. Nós crescemos junto, ele era vizinho, né? Nós crescemos junto. E aí em julho, dia 19 de julho, eu recebo uma ligação do meu pai falando: olha, acho que aconteceu alguma coisa com o Léo. Já tem alguns dias que ele não vai lá na casa dele e falaram aqui que ele sofreu uma tentativa de homicídio. E aí eu desesperei, busquei nas redes sociais ali algum contato, encontrei um contato de uma das irmãs dele, liguei para ela, não, tentaram assaltar e ele reagiu e ele foi baleado, levou 5 tiros, 6, um foi de raspão e eu fiquei sabendo que ele acabou de ter uma parada, entubado. E aí nisso eu já desesperei, já saí correndo para ir onde ele estava, para tentar entrar na UTI, para ver. Eu não estou contando para vocês uma história. Eu vi as 4 balas que o meu amigo Léo levou. 2 no tórax, 1 acima do coração. Eu vi o furo da bala que entrou e lesionou o olho esquerdo dele, que entrou acima do olho, né, e foi parar na mandíbula. Eu vi a lesão da bala que passou de raspão na nuca dele e vi ele entubado ali. E eu contei para os meninos que naquele dia, né, que eu contei a história, eu estava eu tinha ido lá, né, ver a alta dele e ler a alta dele indo para a enfermaria. Nenhuma das 4 balas atingiu nenhum órgão vital. Assim, isso é impossível. Impossível. Ele fez a cirurgia que nós chamamos de laparoscopia, né, que é a cirurgia que abre totalmente. Eles vasculharam, retiraram as 4 balas que estavam lá dentro. Meus irmãos, uma das balas entrou, você está entendendo? Ele perfurou aqui, cortou a retina dele e não tocou em nenhum nervo central dele. Se isso não recebe o nome de milagre, eu abro mão da minha vida pastoral agora. Isso para mim só tem um nome, milagre. Quando eu entro lá no leito, quando me ligaram, na verdade, me chamaram para ir olhar a alta dele, mas falaram: olha, você precisa vir aqui. Eu já fui com aquele coração, quando chama assim, né? E eu chego na UTI, ele não está na UTI. Eu falei: o paciente está na enfermaria. Eu chego na enfermaria, o que eu vejo ali é a resposta às minhas orações que eu fazia. Eu orava: Deus, tira meu amigo daquela situação. Eu falava nas minhas orações: Deus, o Léo perdeu um filho com 16 anos, que tirou a carteira e foi atropelado por um carro que furou o sinal. Eu orava: Deus, 3 meses após a morte do meu amigo, a esposa dele se separou dele. Alguns meses depois ele perdeu o emprego. E eu lembro disso porque, né, às vezes eu encontrava com ele: meu amigo, como é que você está? Eu estou firme. E eu orava: Deus, ele passou por isso tudo, para agora a vida dele tem que ser um testemunho, Deus. E aí eu lembro que eu entrei naquela enfermaria, eu vejo a ex-esposa dele o carregando, caminhando para ir ao banheiro. Eu sentei ali, nós passamos horas conversando, olhei o laudo e a alta dele. Detalhe, ele também sofreu um tiro que destruiu a mão dele. E o médico falou assim: ele vai perder os movimentos da mão totalmente.
Por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso é um milagre, mas porque hoje, quando eu estava indo para casa, e eu só quero pontuar, abre um parênteses, essa mensagem de hoje deveria ter sido pregada semana passada, se vocês lembram, né? Mas eu tive um imprevisto, queda de energia, aquela chuva, aquela coisa toda. Então hoje eu estava indo para casa para dar uma descansada e pegar as coisas e vir para cá, quando meu pai me ligou, olha, dá uma passadinha aqui, o Léo chegou aqui em casa, quer te ver. Eu, não, estou chegando aí. Cheguei, fui lá, entrei, meu amigo, como é que você está? Ele, olha minha mão. Eu falei, totalmente, ele falou, o médico falou que não sabe como que meus nervos se reconstituíram, porque o laudo que eu tinha é que eu ia perder a mão. Eu falei assim, e seu olho, meu amigo? Ele falou assim, eu perdi a visão, mas antes entrar no reino dos céus com um olho só do que ir com os dois para o inferno. E aí eu falei, é a palavra de hoje, meu Deus. É a palavra de hoje. E ali eu sentei, nós começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem, ele me contando das coisas, levantou a camisa, me mostrou, ele vai carregar para o resto da vida dele as marcas de 4 balas, e a gente conversando ali, quando de repente eu falei assim, e você está dirigindo? Ele falou assim, não, mas eu tenho uma coisa para te contar. Quem me trouxe aqui? A minha esposa. Foi a minha esposa que cuidou de mim enquanto eu estava na UTI, que naquele momento era a minha ex-esposa. Deus, no dia em que eu fui para a UTI, dia que eu entrei para a UTI, ela fez uma oração a Deus, dizendo que se havia um propósito na vida do Leonardo e dela, que ele sobrevivesse. E meus irmãos, Deus é Deus de justiça, porque Deus fez com que um delegado da vara de homicídio de Aparecida de Goiânia, que só trata de casos de homicídio, pegasse a causa dele e prendesse os 3 criminosos. Deus não apenas é um Deus de justiça, como é o médico dos médicos, que trouxe o Leonardo à vida, e Deus é um Deus de matrimônio, que após 3 anos de separação, trouxe ele à vida para responder à oração da ex-esposa dele. Eu concluo, meus irmãos, dizendo para vocês que o casamento ele não é um ato da vida. O casamento, ele é uma vida para todos os nossos atos. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que casamento é a união de 2 personalidades que se completam, e não a transformação de uma personalidade na personalidade do outro. E por último, o casamento, ele precisa todos os dias expressar Cristo, que esquecendo-se de si mesmo, se encontrará, e que perdendo-se totalmente, se completará. Assim como Cristo Jesus se perdeu naquela cruz do Calvário, para nos completar e restaurar o nosso matrimônio, nós que estávamos separados do nosso Criador. Que assim seja em nossas vidas. Eu confesso a vocês que existem algumas mensagens, alguns temas na vida do pregador, ou do jovem pregador. Eu ainda me considero um pregador, mas eu prego desde os 15 anos, e hoje aos meus 36, desde quando nós estávamos estudando as bem-aventuranças, eu olhava para esse texto e falava, Deus, tem gente lá na célula que eu estou dando meu primeiro passo nesse sentido agora, Senhor, estou muito feliz dentro desse contexto, mas tem gente lá na célula que já deu tantos passos, estou dizendo do contexto do casamento. O que o Senhor tem para dizer? E Deus, ele tinha algo para nos dizer. E esse algo tinha que ser hoje. Deveria ser hoje. E graças a Deus, porque nós estamos no centro da vontade dele. E ele fala aos nossos corações.
Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, soberano, Criador, nós nos rendemos diante da Tua grandeza, porque nós cremos em milagres. Nós estamos aqui porque a Bíblia, Tua Palavra, ela não é apenas um agregado de textos compilados. Tua Palavra, ela é inerrante. Tua Palavra, ela é perfeita. Ela é infalível. Senhor, e se porventura nós estamos passando por dias difíceis, que hoje nossa fé seja renovada, que o refrigério sobre a nossa alma, ó Deus, seja trago ao nosso coração, que a terra seca do nosso coração receba água da vida, água viva, que nos enche, que nos inunda. Pai querido, eu oro pelos casamentos que aqui já são estabelecidos. Renova o amor no meio deles. Renova, Deus, o compromisso. Renova a fidelidade. Renova, Pai querido, a paixão. Pai, eu oro pelos nossos casamentos. Nós que estamos construindo, ó Deus, através de oração, com as pessoas às quais nós estamos nos envolvendo, para que os nossos casamentos, ó Deus, sejam exemplo para as nossas gerações. Se nós estamos vivendo numa geração onde o divórcio é comum, que nós sejamos, ó Deus, a diferença, que nós sejamos o exemplo de família. Ó Deus, nos ajude como homens a honrar as nossas esposas. Ajude, ó Deus, as mulheres aqui do nosso meio a honrarem os seus esposos. Pai querido, eu te agradeço, Deus. Te agradeço porque o Senhor tem se revelado a nós através da Escritura. O Senhor tem nos mostrado o caminho a seguir. O Senhor tem nos orientado. Meu Deus, eu te agradeço imensamente, ó Deus, por saber que o Senhor move céus e terra em prol do matrimônio. Ó Deus, eu louvo ao Senhor pela vida do meu amigo Leonardo, pelo matrimônio dele com a sua esposa Rose. Ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem implantado em nossos corações o desejo de te servir. E esse desejo de te servir, ó Deus, ele precisa passar, ó Deus, antes de tudo, dentro do nosso lar. Que nós possamos te servir, ó Deus, dentro do nosso lar, com amor pleno pelas mulheres que estão ou que estarão ao nosso lado, pelo amor ágape aos nossos filhos, ó Deus, e na certeza de que o Senhor está aqui nesse lugar, ouvindo o nosso clamor e atendendo a nossa oração. Nós oramos, ó Deus, certos de que o Senhor é o médico das nossas feridas, convictos de que o Senhor é aquele que foi elevado ao alto do madeiro, morto, humilhado, mas ressuscitado, e hoje se assenta à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, onde intercede por nós. Nos guarde e nos proteja. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.